O último método para se testar a validade dos argumentos é uma variação do terceiro. Antes de se explicar esse quarto método, vamos tentar resolver este argumento, vamos testar a validade deste argumento, utilizando o nosso terceiro método. No terceiro método, nós atribuímos um valor lógico verdadeiro para todas as premissas e também para a conclusão. Mas quando fazemos isso, nós temos um problema. O que acontece é que todas essas proposições são condicionais. Na tabela verdade da condicional, nós temos verdade. Nós vamos ter um resultado verdadeiro em três posições, nessa linha, nessa e nessa aqui. Como nós temos verdade em todas as sentenças, fica impossível a gente saber qual dessas situações nós estamos lidando, de forma que é impossível nós utilizarmos o terceiro método. Então vamos entender um pouco melhor por que o terceiro método não é possível ser utilizado. Se nós aplicarmos um valor lógico a todas as proposições como verdadeiro, e a tabela verdade da condicional nós temos três linhas como verdadeiro, não há como se saber os valores das proposições simples. Mas ainda, da tabela verdade da condicional, nós sabemos que só tem um falso, que é quando o consequente é falso e o antecedente é verdadeiro. E vamos modificar um pouco o terceiro método. Nós vamos fazer a conclusão ser falsa. Com a conclusão falsa, nós vamos ter o quarto método, que é considerar as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Se ao longo da resolução da questão nós encontrarmos uma contradição, o raciocínio é válido, já que nós consideramos a conclusão como falsa. Então esse é o método. Nós vamos considerar as proposições verdadeiras e a conclusão falsa. Se encontrarmos uma contradição, o raciocínio é válido. Antes de nós continuarmos, é importante você ter essa tabela da condicional em mãos. Se você não tiver, anote. Ela vai ser necessária para nós entendermos esse quarto método. Então nós vamos começar com a conclusão, já que ela é falsa, e nós sabemos o seguinte. Então nós vamos começar com a conclusão, que nós sabemos que tem resultado falso. Da tabela verdade da condicional, nós sabemos que só temos falso em uma única situação, quando o consequente é falso e o antecedente é verdadeiro. Então nós temos nossa primeira conclusão, que o A é verdadeiro e o não D é falso. Então A é verdadeiro e não D é falso. Se não D é falso, D é verdadeiro. Então nós já chegamos no valor lógico de A e D, e vamos anotar isso. Então sabemos que A é verdadeiro e D é falso. Vamos começar a substituir nessas proposições. Substituindo o valor de A na segunda premissa, temos esse formato, B e falso. Já que A é verdadeiro, não A é falso. Condicional não A. Só que A é verdadeiro e não A é falso. E teremos esse formato. Consultando a tabela da condicional, nós só temos uma posição para B para que esse resultado seja verdadeiro. E B é falso. Dá uma olhada lá na tabela e você vai ver. B tem que ser falso para que falso e falso dê verdadeiro. Isso nós estamos vendo na tabela da condicional, na tabela verdade da condicional. Então concluímos que B é falso. E já anotamos, B é falso. Agora substituindo o valor de D, que é verdadeiro, nós já sabemos disso, na terceira premissa, nós vamos substituir D, e já sabemos que ele é verdadeiro. Então fica assim. Para que toda essa proposição seja verdadeira, só há uma posição para o consequente, que é essa posição aqui. E esse consequente necessariamente tem que ser verdadeiro, para que o resultado seja verdadeiro. Então, se não C é verdadeiro, C será falso. E essa é outra coisa que nós descobrimos. C é falso. E nós vamos anotar. Como temos o valor de A, B, C e D, nós vamos substituir agora na primeira premissa. E fica assim.
A é verdadeiro, B é falso, nós vamos colocar um falso aqui, o conectivo ou, e C que é falso, vamos colocar falso aqui nessa posição. E agora vamos ver o valor lógico dessa frase. Falso ou falso dá falso. Da tabela da condicional, se nós temos falso no consequente e verdade no antecedente, essa posição é falsa. O resultado disso aqui tudo é falso. Só que nosso pressuposto inicial é que essa premissa era verdadeira. E essa posição aqui deu falso. Então o que é que aconteceu? Quando nós substituímos os valores que nós tínhamos encontrado na primeira premissa, nós encontramos que o valor geral dessa frase é falsa. Só que nós tínhamos começado com a presunção de que a primeira premissa, ou todas as premissas, eram verdadeiras. Só que na realidade ela é falsa. Ou seja, nós encontramos uma contradição. E como encontramos uma contradição, o raciocínio é válido. E este é o quarto e último método para nós encontrarmos a validade dos argumentos. E nós vimos o teste de validade dos argumentos. O primeiro é o de diagramas. Nós vamos utilizar diagramas quando nós tivermos as palavras todo, nenhum ou algum. Quando nós tivermos essas palavras, nós vamos usar diagramas. Vimos também o método utilizando a tabela verdade. Nesse método nós fizemos as premissas verdadeiras e a conclusão também é verdadeira. Se isso for verdade, premissas verdadeiras e conclusão também verdadeira, o raciocínio é considerado válido. O terceiro método que vimos foi se atribuindo o valor lógico verdadeiro para as premissas e se verificando o valor lógico da conclusão. Se o valor lógico da conclusão for verdadeiro, o raciocínio é válido. O valor lógico da conclusão sendo falso, o raciocínio é considerado inválido. E por último, nós vimos o quarto método. Ele é utilizado quando as sentenças são condicionais e nós não temos informação se considerarmos a conclusão como verdadeira. Então nós vamos utilizar a conclusão sendo falsa. Então vamos atribuir o valor lógico verdadeiro às premissas e falso para a conclusão. Na resolução da questão, se nós encontrarmos uma contradição, é porque o raciocínio é válido, já que nós consideramos a conclusão falsa. E esses são os métodos para se testar a validade do argumento.